Irmãos, esse é o terceiro domingo em que nós estamos expondo a Epístola de Tiago e hoje nós vamos meditar no texto de Tiago, capítulo 1, versos 5 ao verso 8. Tiago 1, de 5 a 8. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nesse momento, Pai, queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, dando-nos, ó Deus, o teu alimento, dando-nos, ó Pai, a tua instrução, Pai. Fala conosco, Pai, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o hino que nós cantamos no início do culto, o grande amor de Deus, ele foi composto por uma irmã chamada Fanny Crosby. Fanny Crosby nasceu em 24 de março de 1820, em Nova York, Estados Unidos. Só que logo em seguida do seu nascimento, o seu pai faleceu. E com 6 semanas de vida, devido a um erro médico, Fanny Crosby perdeu a sua visão. Então você imagina isso, essa menina, ela poderia ter crescido amargurada, deprimida, ou até mesmo revoltada contra Deus. Mas não. Ela foi discipulada pela sua avó, se converteu na adolescência e já adulta, ela começou a escrever poemas que se tornaram hinos. E ela se tornou a maior compositora de hinos de toda a história. Fanny Crosby escreveu mais de 8.000 hinos. E alguns deles nós temos no nosso hinário, como o hino 42 que nós acabamos de cantar, que fala do grande amor de Deus. Fanny Crosby, ela passou por diversas lutas, por diversas provações na sua vida, mas ela não se deixou abalar pelas provações, porque ela conhecia o grande amor de Deus. O hino 266, que nós acabamos de cantar, que nós conhecemos como Rude Cruz, foi composto por um irmão chamado George Bernard, um pastor metodista. E George Bernard, ele estava passando justamente por uma provação na sua vida, quando ele se lembrou da cruz. Ele se lembrou da cruz de Jesus e ele se lembrou da fala de Jesus, de quem quiser seguir após mim, a si mesmo se negue dia após dia, tome a sua cruz e me siga. Então ele compôs também este hino no meio de provações, lembrando que sim, nesta vida nós temos que carregar a nossa cruz, porque primeiro o nosso Salvador carregou a dele. Mas, conforme nós ouvimos na oração do nosso presbítero agora há pouco, a história não acaba na cruz, mas Cristo ressuscitou e Ele irá nos ressuscitar. Isso nos mostra, meus irmãos, que mesmo diante de provações, mesmo diante de sofrimentos, o crente ele tem esperança. O crente no meio das provações, ele, mesmo que sinta dores, e veja, não significa que a provação não seja real,
não significa que a provação não seja dolorosa, não significa que a provação não nos traga uma tristeza verdadeira, mas significa que, olhando para a palavra de Deus, nós encontramos esperança e alegria para conseguirmos suportar as provações da vida. Então veja, meus irmãos, 2 irmãos nossos do passado que demonstraram a sua fé na letra desses hinos que nós cantamos, mesmo diante de provações terríveis, nos mostram, meus irmãos, que sim, é possível ter alegria no meio das provações. Foi isso que nós falamos no domingo passado. A alegria em meio às provações. Tiago, como nós já vimos, desde 2 domingos atrás, Tiago, ele era meio irmão de Jesus. Ele era também presidente do Concílio de Jerusalém, ele era um líder na igreja, mas ele se apresentou no início desta carta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, ele escreveu a crentes, a cristãos judeus, na dispersão, ou seja, cristãos judeus que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Foi escrito por volta do ano 40 depois de Cristo, ou seja, 10 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. E é bem possível, é bem provável, aliás, que Tiago tenha escrito esta carta àqueles irmãos que foram dispersos da igreja de Jerusalém, lá em Atos capítulo 8, quando o diácono Estevão foi martirizado e ali começou uma grande perseguição liderada por Saulo de Tarso, e por causa disso os membros da igreja de Jerusalém precisaram fugir por toda parte. Então eles estavam amedrontados, eles estavam assustados, eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, eles abandonaram suas famílias, abandonaram suas casas, eles perderam seus bens. Alguns deles, diz Atos capítulo 8, eram arrastados por Saulo até as prisões. Diversos foram mortos, e nós vimos isso quando nós estudamos o livro de Apocalipse, que foi escrito 50 anos depois de Tiago, onde a perseguição era ainda pior sob o imperador Domiciano. Então vejam, meus irmãos, esses nossos irmãos do passado passaram por provações muito piores que as nossas. E a eles Tiago escreveu: vocês conseguem ser alegres. É possível ter, versículo 2, toda a alegria ao passardes por grandes provações. A gente falou sobre isso domingo passado, e é possível que alguns de vocês possam ter saído daqui com uma pulga atrás da orelha, com uma dúvida, com algo que o incomodou, algo assim. Mas como assim? Como é possível eu ser feliz em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à provação? Tiago, então, nos responde isso nesses versos que nós lemos agora e que nós vamos meditar neles agora. É possível ser alegre no meio das provações quando nós exercemos sabedoria, quando nós passamos pelas provações da vida com sabedoria. Por isso eu queria meditar com vocês nesta noite, meus irmãos, o tema sabedoria para lidar com as provações. Eu quero tirar desse texto que foi lido 3 breves lições. A primeira delas é que a sabedoria é necessária. Olha o versículo 5, apenas a primeira parte. Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Tiago está usando uma condicional aqui, mas essa condicional, meus irmãos, ela é retórica. Ele está falando assim: se alguém precisa de sabedoria, ora, todos precisam de sabedoria, todo mundo precisa. Tiago está sendo retórico aqui, Tiago está abrangendo todos nós aqui.
Se alguém necessita de sabedoria, eu preciso, eu também, todos levantaríamos a mão. Se Tiago estivesse aqui nesse púlpito e perguntasse para nós aqui, alguém aqui precisa de sabedoria? Eu acredito que todo mundo ia levantar a mão. Eu preciso de sabedoria. Então o que Tiago está sendo aqui é retórico. E meus irmãos, Tiago ele começa esta fala logo depois do versículo 4. Olha o versículo 4 que a gente viu domingo passado. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Tiago está falando, meus irmãos, a gente viu isso domingo passado, que as provações da vida, ela nos aperfeiçoa. E a gente viu domingo passado que ser perfeito aqui não é ser sem pecado, porque nesta vida é impossível ser sem pecado. Somente na outra vida nós não teremos pecado. Mas perfeito aqui significa maduro. As provações nos amadurecem e elas nos tornam em nada deficientes. Agora eu quero chamar a sua atenção para essa palavra aqui. Você pode ter uma boa saúde, você pode não ter nenhum problema físico, nem mental, mas você e eu, todos nós, somos deficientes. Isso nos humilha, isso nos joga lá embaixo. Porque a deficiência que Tiago está falando aqui não é uma deficiência física, tampouco uma deficiência mental, mas uma deficiência espiritual. Meus irmãos, nós não somos, como eu disse agora, nós não somos perfeitos. Nós precisamos aprender muitas coisas, precisamos ser corrigidos por Deus. E Deus, Ele usa as provações justamente para isso, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, para que a nossa deficiência espiritual, o que é a deficiência espiritual? É o nosso pecado. Quando o pecado, Deus criou todas as coisas e quando Ele terminou a sua criação, viu Deus, lá em Gênesis 1:31, viu Deus que tudo era muito bom. A cada dia que Ele ia criando, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Quando Ele terminou a criação, viu Deus que era muito bom. Então era tudo perfeito, não havia deficiência na criação. Só que o homem pecou e quando o homem pecou, a deficiência entrou na criação. A terra foi amaldiçoada. O trabalho foi amaldiçoado e o próprio homem foi amaldiçoado. O pecado nos torna deficientes. Por causa do pecado, o nosso corpo enfraquece, o nosso corpo adoece e vai chegar uma hora que o nosso corpo vai morrer. Mas não é só deficiência física. As nossas faculdades mentais, elas vão também se deteriorando com o tempo. Mas tudo isso tem uma só fonte: a nossa deficiência espiritual, o nosso pecado. Então as provações, elas existem para que Deus nos torne menos pecadores e mais santos. Para que isso aconteça, nós precisamos de sabedoria. A sabedoria, ela é necessária, meus irmãos. E o que é sabedoria? Sabedoria, ela não é um conhecimento teórico. Você pode ter muito conhecimento da palavra de Deus, mas não ser uma pessoa sábia. Os fariseus conheciam as Escrituras, mas não eram homens sábios. Mas sabedoria é o conhecimento da palavra de Deus aplicado às nossas vidas. É aquilo que Salomão aquilo que Salomão chama de o temor do Senhor. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, meus irmãos, quando a provação chega na nossa vida, quando a provação bate à nossa porta, a gente vai ter uma reação. Você vai reagir quando a dor chegar. Você vai reagir. Como vai ser a forma que você vai reagir? Uma pessoa sem Cristo, ela reage das mais variadas formas. Uma pessoa que não tem Cristo, ela vai reagir murmurando, ela vai reagir se fechando, ela vai reagir se deprimindo, ela vai reagir de maneiras que não vão colaborar para o seu crescimento.
Mas um cristão, ele precisa de sabedoria para reagir da forma certa. Porque se eu não tiver sabedoria, eu vou reagir igual o não cristão. Vai vir a dor, vai vir o sofrimento, vai vir a angústia, vai vir a provação, e as minhas reações não serão reações que agradam a Deus. Mas para que as minhas reações sejam reações que agradam a Deus, eu preciso de sabedoria. Porque se eu não tiver sabedoria, eu vou pecar. E de onde vem essa sabedoria? Ora, da palavra de Deus. Na Bíblia, meus irmãos, nós temos um grupo de livros chamado de livros de sabedoria. Você lembra que livros são esses? Começa com Jó. Jó, depois de Jó vem o quê? Salmos. Depois de Salmos vem o quê? Provérbios. E depois de Provérbios vem Eclesiastes. E depois de Eclesiastes vem o quê? Cânticos ou cantares, as Bíblias mais antigas. Esses livros, meus irmãos, são chamados de livros de sabedoria. Então, onde é que eu encontro sabedoria? Eu encontro sabedoria na palavra de Deus. Então, na hora da provação, eu preciso de Deus, eu preciso da sua palavra, eu preciso ver a sua vontade revelada na sua palavra. Por isso que 2 Timóteo 3, 16 e 17 dizem assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Olha o perfeito aqui de novo, maduro. Então percebe, vem a provação na minha vida, vem a provação na sua vida, você vai reagir, eu vou reagir. E como é que nós vamos reagir? Bem ou mal? Se você quiser reagir bem à provação, você precisa de sabedoria. E a sabedoria você encontra na palavra de Deus. Por isso que, em primeiro lugar, a sabedoria é necessária. Em segundo lugar, Deus dá sabedoria àqueles que pedem. Versículo 5 novamente. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Bom, se eu preciso de alguma coisa, eu preciso pedir aquilo. Eu preciso de sabedoria. Eu não consigo comprar sabedoria no mercado. Eu não consigo fabricar sabedoria, produzir sabedoria. Se eu sei que a sabedoria vem de Deus, eu tenho que ir até Deus e pedir. Meus irmãos, muitas vezes nós não temos as coisas porque nós não pedimos. E às vezes a gente faz tanta coisa, corre atrás das coisas, conversa com pessoas, pede para outras pessoas, mas não pede para Deus. Sim, nós oramos muito pouco. Quanto tempo você passa em oração todos os dias? E como são as suas orações? É claro que a oração do crente não deve ser uma lista de compra, mas é claro também que eu tenho que pedir aquilo que eu preciso. E aquilo que eu preciso, no contexto aqui, meus irmãos, é sabedoria. Salomão fez isso. Lembra de Salomão, filho de Davi? Seu pai foi o maior rei de Israel. E quando Davi faleceu, Salomão então assumiu o trono. E Deus apareceu para Salomão e falou para Salomão assim: Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Pensa você, meu jovem. Salomão era um jovem. Pensa você, meu jovem. Imagina se Deus chega para você e fala: pede o que você quiser que eu te dou. O que você pediria? Saúde? Força? Beleza? Dinheiro? Inteligência? Perceba, inteligência é diferente de sabedoria. Salomão pediu sabedoria. Sabedoria para governar o povo, porque Salomão tinha à sua frente uma tremenda de uma tarefa, que era ser rei em Israel. E Salomão fez isso.
Ele pediu sabedoria e Deus ouviu o pedido de Salomão e lhe deu sabedoria. Ora, meus irmãos, a palavra nos diz que se nós precisamos de sabedoria, nós precisamos pedir a Deus que nos dá liberalmente, ou seja, Deus ele abre as portas dos céus e dá sabedoria, muita sabedoria, liberalmente, com liberalidade. Deus ele não é um Deus avarento. Quando você pede para Deus alguma coisa, Ele te dá muito além do que nós pedimos ou pensamos, e sabedoria é um pedido que agrada a Deus. Quando um crente pede sabedoria, Deus dá sabedoria liberalmente e nada lhes impropera. O que é improperar aqui? Deus não zomba de nós. Deus não fala assim: você está pedindo sabedoria? Ah, então você não é sábio. Não, Deus é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, e é um Deus que se agrada dos filhos que pedem sabedoria. O próprio Tiago, mais à frente, em Tiago 3,17, ele escreveu assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E isso tudo vem de Deus. Você gostaria de ter sabedoria para agir nas horas difíceis da sua vida? Porque as horas difíceis elas vão chegar. Se elas ainda não chegaram, uma hora elas vão chegar. As lutas elas vão chegar. As dores, se elas ainda não chegaram, elas vão chegar. Os sofrimentos vão chegar, as provações vão chegar. Não tem como você fugir. E como que você vai reagir às provas, às dores, às lutas, às aflições da sua vida? Se você quiser reagir bem, você precisa de sabedoria. E se você precisa de sabedoria, se ela é necessária, você precisa pedir para aquele que pode te dar sabedoria, porque Ele vai te dar liberalmente, sem te cobrar nada. Jesus ele disse em Mateus 7, 7 e 8: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus ele ainda disse em João 15, versículo 7: pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 16, 24: pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa. E João 16, 24. E em 1 João 5, 14 e 15, o apóstolo João escreveu: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós não temos o que nós precisamos pelo simples fato que nós não pedimos. Deus, Ele tem, meus irmãos, suas mãos estendidas a nós, para nos conceder aquilo que nós precisamos. E eu creio, pela palavra, que aquilo que nós mais precisamos não é boa saúde, não é uma conta bancária recheada, não é um bom emprego, não é qualquer outra coisa. Podemos pedir essas coisas para Deus? Sim, mas isso não é a maior necessidade. A nossa maior necessidade já foi preenchida, os nossos pecados foram perdoados. Mas uma vez que fomos perdoados, nós precisamos de sabedoria para viver a nossa vida. Porque a vida do cristão é uma vida de cruz, como nós acabamos de cantar. Você vai ter que carregar a sua cruz. Se você é crente, o seu mestre carregou a cruz dele. E o seu mestre te chama para segui-lo carregando a sua cruz. E a cruz, ela é pesada. A cruz, ela é dolorosa. A cruz, ela é humilhante. A cruz, ela vai nos jogar lá embaixo.
E se nós não tivermos sabedoria, na hora que nós tivermos que carregar a nossa cruz, a gente vai reclamar, a gente vai murmurar, a gente vai ficar amuado no canto, a gente não vai ter sabedoria para lidar com a cruz. Mas a partir do momento que você toma a sua cruz, você fala: Pai, eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou ter que enfrentar isso, então me dá sabedoria, Pai. Me dá sabedoria para poder suportar as dores, suportar a humilhação, suportar o sofrimento. E eu sei que o Senhor vai me dar, porque aí isso leva à terceira, e última lição do nosso texto. A sabedoria deve ser pedida com fé. Olha o versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, e impelida e agitada pelo vento. Se você conhece o mar, se você já foi até o mar, já visitou o mar, você sabe que o mar, ele é muito perigoso, é muito bonito. Chegar numa praia e ver aquela imensidão de água, é belo, é criação do Senhor. Mas de uma hora para outra, as ondas, elas podem balançar tudo e podem jogar você de um lado para o outro. Você tem que tomar cuidado quando você vai no mar. Você pode sim entrar na água, mas tem que entrar com muito cuidado, porque de uma hora para outra as ondas se movem. Os barcos, os navios que navegam em alto mar, os pilotos, né, os capitães de navios, eles sabem muito bem do que o mar é capaz. Os pescadores que pescam em alto mar, que navegam em seus barcos, eles sabem dos perigos do alto mar, porque uma hora você está navegando numa boa, está tranquilo, o sol está aberto, ou então à noite o céu está com as estrelas brilhando, mas de uma hora para outra, em alto mar, vem uma tempestade, de uma hora para outra as ondas balançam o barco. Assim é a vida da gente. A vida da gente, num determinado momento, está tudo muito bom, a conta está no azul, você está saudável, sua família está saudável, no seu trabalho as coisas estão tudo em ordem, está tudo correndo às mil maravilhas. É como se você estivesse com um barco no mar em que há plena bonança, mas de repente vem um diagnóstico, de repente vem uma notícia ruim, de repente vem algo que abala, que tira o seu chão, de repente vem uma situação que você fica: e agora, o que eu faço? Tiago nos responde: o que você faz, o que eu faço? Peça sabedoria, porque não dá para resolver os problemas e não dá para enfrentar as provações sem sabedoria. Mas Tiago diz: peça com fé, sem duvidar. Sim, porque você tem um Deus que garante a você que vai te dar sabedoria. Tiago está falando aqui que uma pessoa que pede a Deus sabedoria, mas duvida, é como um barco que é balançado de um lado para o outro pelas ondas. Ou seja, uma pessoa inconstante, né? É uma pessoa que duvida. E a dúvida, meus irmãos, é o oposto da fé. Qual que é o contrário da dúvida? Certeza. O que diz Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, meus irmãos, Tiago estava falando aqui para crentes que estavam sendo perseguidos, crentes que estavam sendo arrastados, escorraçados, crentes que estavam sendo presos, crentes que perdiam seus empregos, crentes que perdiam suas casas, crentes que estavam condenados muitas vezes à morte.
E você numa situação assim, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação se você tivesse uma notícia que acabasse com você? Um diagnóstico, uma notícia ruim, um desemprego, um grande prejuízo, um grande sofrimento. O que eu faço? Quem vai poder me ajudar? Quem vai poder me socorrer? Você tem um Deus que é o teu socorro bem presente. Você tem um Deus que promete te dar sabedoria nas horas mais difíceis da sua vida, para você com sabedoria reagir às provações. Porque você não é um órfão. Crente não pode agir como um órfão que não tem pai. O crente não é um órfão. O crente, ele tem um pai a quem ele recorre, um pai a quem ele pede, um pai em que ele se debruça nos seus braços e fala: pai, eu estou sofrendo, pai, está doendo demais isso daqui, pai, eu não sei o que fazer, pai, me ajuda a suportar isso com sabedoria. Porque nem sempre Deus vai afastar o cálice, nem sempre Deus vai tirar o espinho na carne. Jesus orou 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Qual foi a resposta de Deus? O silêncio. Jesus entendeu que ele tinha que beber o cálice na cruz. Paulo orou 3 vezes: afasta de mim esse cálice. Qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Não, você vai ficar com o espinho na carne. E quando você estiver sofrendo, você vai orar: Senhor, me cura, Senhor, tira esse sofrimento, Senhor, resolve isso daqui para mim, Senhor, eu preciso parar de sofrer. Aliás, tem uma seita aí fora que põe lá na frente do seu prédio: pare de sofrer. Só que isso é antibíblico, porque ser cristão é sofrer. É um chamado ao sofrimento, é um chamado à cruz. Jesus falou: se você quer vir após mim, tome a sua cruz, sofra comigo. Porque aqui na terra você não vai ter uma vida fácil, aqui na terra você não vai ter uma vida com um mar de rosas, aqui na terra você não vai ter uma vida tranquila, muito pelo contrário, aqui na terra você vai sofrer. É no céu o lugar onde não haverá sofrimento, é no céu onde as lágrimas serão enxugadas, é no céu onde não haverá dor. Mas aqui na terra é o contrário, aqui na terra tem provação, tem sofrimento, tem angústia. Por isso eu preciso de sabedoria, eu preciso de fé para crer que eu tenho um Deus que está cuidando de mim e que vai me dar sabedoria. Versículo 7: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. 8: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vejam, meus irmãos, quando eu oro a Deus pedindo sabedoria, eu não posso duvidar de Deus. Porque se eu duvido de Deus, eu sou uma pessoa inconstante. A palavra aqui, essa expressão ânimo dobre, significa uma pessoa dividida, uma pessoa inconstante, uma pessoa imprevisível. Você já tentou pregar um prego na areia? Ou um prego na gelatina? O que acontece? Ele não fica firme. Ele não fica firme. Ele é como aquele homem que Jesus disse no final do Sermão do Monte, que construiu a sua casa sobre a areia. Quando o sol brilhava, a casa estava de pé. Quando vieram as tempestades, a casa caiu. Então o que vai acontecer? Se na sua vida você for uma pessoa inconstante, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não confia em Deus, quando as coisas estiverem bem, vai estar tudo muito bom.
Mas quando vier a tempestade na sua vida, a provação, a casa vai cair. Agora, aquela pessoa firme no Senhor Jesus Cristo é aquela pessoa que pede e confia. É aquela pessoa que na hora da provação ora: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso saber como é que eu faço para lidar com essa situação, com essa circunstância. E aí sim, mesmo diante das maiores lutas, você vai continuar firme, semelhante àquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Meus irmãos, há alguns anos eu tenho tentado aplicar essas lições à minha vida, pedindo ao Senhor sabedoria, orado ao Senhor por sabedoria. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quanto mais eu oro por sabedoria, mais sofrimento aparece. Lembra de Salomão? Salomão, ele orou pedindo a Deus sabedoria. O que aconteceu em seguida? Vieram duas mulheres com uma criança, cada uma falando que o filho era seu. E Salomão teve que decidir quem era a mãe verdadeira daquele menino. Então, ou seja, veio coisas para ele resolver. Então, quanto mais eu peço sabedoria, mais Deus envia provações. Isso por quê? A sabedoria, meus irmãos, ela é aplicada, ela é exercida, ela é um exercício. Exercício é prática. Se você quer ter boa saúde, não adianta você ficar sentado na sua cadeira. Você tem que praticar alguma atividade física. Você tem que ao menos caminhar. Você tem que fazer alguma coisa. Se você quer ter sabedoria, você tem que pedir a Deus. E Deus vai te dar sabedoria, te colocando em situações que você precisa exercitar sabedoria. E isso vai nos fazer, e isso tem me feito, meus irmãos, e eu sei que Deus vai fazer você também a fazer isso, a buscar essa sabedoria na sua palavra. Então, veja, se você estiver sofrendo alguma provação, o que você vai fazer? Eu quero que você guarde isso e leve isso para casa, no seu coração. Ore a Deus pedindo sabedoria. Sabe o que Deus vai fazer com você? Ele vai te dar sabedoria, mas sabe como é que Deus dá sabedoria? O Espírito Santo vai despertar em você o desejo em ler mais a Bíblia. Lembra que eu falei que a sabedoria está nas Escrituras, está na Bíblia? Então, se você está sofrendo, primeira coisa, peça sabedoria a Deus. O que vai acontecer em seguida? Deus vai te dar sabedoria, despertando em você o desejo de ler mais a Bíblia, de vir mais aos cultos, de vir mais à igreja. Crente que não conhece a Bíblia não é um crente sábio. Aí vem o sofrimento, vem a angústia, vem a provação, ele não vai ter sabedoria. Mas se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai despertar no seu coração o desejo de conhecer mais a palavra, estudar mais a palavra e aplicar mais a palavra, viver, praticar. Isso é ter sabedoria. Então o que é ter sabedoria? É obedecer a Deus, é praticar a palavra de Deus. Ao invés de você ficar irritado, você ser uma pessoa mansa. Ao invés de você murmurar, é você ser uma pessoa contente, contentamento em toda situação. É você saber suportar todas as circunstâncias de forma bíblica, de forma que agrada a Deus, de forma como Ele nos ordena, nos orienta na sua palavra. Qual vai ser o resultado disso tudo? Alegria. Não porque não tenho mais sofrimento, o sofrimento vai continuar. Não porque não tem mais dor, a dor vai continuar. Mas porque eu vou entender pela fé que Deus me ama, que Deus cuida de mim, que Deus está comigo mesmo nas horas mais difíceis da vida, que Deus está me sustentando, que Deus naqueles dias que eu não aguento nem que sair da cama, é Ele quem me levanta da cama, é Ele quem me dá força, é Ele quem me dá saúde, é Ele que coloca as palavras certas na minha boca, é Ele quem me move para trabalhar, para cuidar da minha casa, para fazer o que eu tenho que fazer.
E por fim, essa alegria é porque eu tenho esperança, porque um dia todo esse sofrimento, toda essa aflição, toda essa provação vai acabar e você estará no céu, no novo céu, na nova terra, com Ele, sem sofrimento, sem angústia, sem provação. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.